Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar de círculo trigonométrico. O círculo trigonométrico ele tem a ver com fenômenos periódicos. Já parou para ver o pôr do sol e a lua? Você já olhou o céu e viu a lua nas suas diferentes fases? Então, como no dia a dia, após o dia, o sol nasce e se põe. Isso aí é sempre no mesmo horário. Alguns fenômenos, o movimento da Terra, eles seguem um padrão e são chamados de fenômenos periódicos. Vocês vão ver agora na tela uma poesia escrita por Maria Augusta Ferreira Neves a respeito desse assunto. Oscila a onda, baixa a maré. Vem o pôr do sol, a noite cai. O pêndulo marca a hora, chega a onda sonora, os fenômenos sucedem-se em ritmos amenos. Os ciclos repetem-se com simetria. O cientista estudou e tudo são senos e cossenos da trigonometria. Essa poesia, gente, fala de diversas situações do dia a dia e cita a trigonometria. A maré, o pôr do sol, o balanço do pêndulo e outras. Observe também que todos são fenômenos que se repetem periodicamente. Mas o que são os fenômenos periódicos? A gente consegue reconhecer esses fenômenos a partir de um ciclo completo desse movimento, tá bom? Estabelece, então, uma previsão do seu comportamento. O pêndulo do relógio, ele é um exemplo, conforme foi citado aí na poesia, tá bom? Então, o nosso estudo matemático, que é o estudo da trigonometria, a gente vai usar um círculo trigonométrico. E esse círculo trigonométrico, ele é construído sobre o plano cartesiano, uma circunferência de um raio unitário e o centro na sua origem. Então, na figura daqui, eu vou mostrar para vocês, o círculo ele tem 360 graus. E vou colocar aqui o ponto A. Se a gente movimentar esse ponto A pela extensão da circunferência, após ele dar uma volta, ele vai completar e vai voltar ao seu ponto de partida. Não é isso? Então, por isso que o ângulo de 360 ele é chamado também de ângulo nulo, porque quando você faz essa volta completa, você volta ao ponto de partida. Vamos observar aqui e perceber que os eixos x e y dividem o círculo em 4 partes, tá bom? Então, nós vamos colocar aqui, a gente sabe que a horizontal é x e a vertical é o y, e cada uma dessas partes nós vamos chamar de quadrante, tá bom? O quadrante, ele vai no sentido anti-horário, tá, gente? Então, a gente vai chamar aqui de primeiro quadrante, aqui é segundo quadrante, este aqui é terceiro, e aqui é o quarto quadrante. O sentido anti-horário é o sentido contrário ao do relógio. Vamos para mais um pouco da nossa teoria. A medida dos ângulos em graus. Os ângulos no círculo trigonométrico, tá bom? Como ele é dividido em 4 quadrantes, nós vamos colocar 360 e dividir por 4. Ou seja, gente, ele vai andar, digamos assim, de 90 em 90 graus, tá bom? Então, a gente começa aqui, nós temos o 0 grau aqui, nós vamos ter mais 90 graus, então aqui em cima, 90 graus, então aqui é 90. Caminhando mais 90, a gente chega a 180 neste ponto. Depois, a gente caminha mais 90 graus e aí temos 270 graus. E fechando aqui, nós teremos o 360 graus, que é no quarto quadrante, de 270 a 360. Então, eu vou repetir aqui os quadrantes, só para poder reforçar, vocês saberem. Ó, aqui é o primeiro. Aqui é o segundo, que é entre 90 e 180. Aqui o terceiro e aqui o quarto. Como está especificado também do lado, e quando vocês forem copiar, vocês vão ver isso com mais calma. Daí, nós vamos para os nossos exemplos para poder descobrir em qual quadrante fica determinados ângulos. Em qual quadrante fica localizado o ângulo de 106 graus. Então, a gente já viu que como é dividido em 4, aqui eu já estou fazendo já um rascunho, bem mais ou menos, a gente sabe que o primeiro quadrante, ele está aqui do 0 a 90. E depois já vem 180.
Então, significa que o 106 ele está logo aqui, né? Depois de mais ou menos de 90 graus. E a gente sabe também, que a gente já viu, que o quadrante é no sentido anti-horário, então 106 graus fica no segundo quadrante. Em qual quadrante se localiza a extremidade do ângulo de menos 48 graus? Gente, é importante você observar o sinal, porque foi dito para vocês que é no sentido anti-horário. Só que no sentido anti-horário, que é o correto para vermos os quadrantes, ele é para o sentido positivo, tá? Então, positivo vai no sentido anti-horário. Quando o sinal ele for negativo, o sinal do grau for negativo, a gente vai para o sentido horário mesmo. Então, aqui, ó, é no negativo, tá bom? Então, significa que a gente vai olhar ao contrário. Nós teremos o zero, né? A gente não põe sinal nenhum, porque, poxa, é 0 grau. E daí a gente vai caminhando no sentido aqui, ó, negativo, a gente tem o menos 90 aqui. Logo, o menos 48, ele vai ficar no quarto quadrante. Ó, porque aqui é o quarto quadrante, ó. 1, 2, 3 e quarto. Como ele está vindo para o sentido contrário dos negativos, então o menos 48 vai ficar entre o 0 e o menos 90. Outra maneira de você também fazer é positivar este número. Como que a gente pode fazer esse número para que ele fique de forma positiva? A gente tem aqui 360 como um valor total. Então, a gente tirando esses 48, a gente vai encontrar 312 graus. E onde fica esse 312 graus? Né, positivo, no quarto quadrante também, porque ele sendo positivo, ele vai ficar aqui, ó, entre o 270 graus e o 360. Então, ele vai ficar aqui, né, o 312, assim, mais ou menos, ele vai estar também no quarto quadrante. Bom, exemplo 3. Determine em qual quadrante se localiza a extremidade do ângulo 780. Como agora nós temos um ângulo acima de 360, a gente vai pegar este ângulo e dividir por 360. Ao fazer essa divisão, ela tem que ser feita assim manualmente, porque vai nos importar aqui é o resto, tá? Então, é isso aqui que vai ser a minha nova resposta, o novo ângulo que eu vou verificar em qual quadrante vai parar. Então, primeira observação, quando os dois ângulos estiver terminando com zero, eu já sei que aqui no meu resto da minha resposta já vai ter um zero, tá bom? No resto eu sei que já vai sobrar aqui um zero. E aí, eu posso só fazer a divisão do 78 por 36. 78 dividido por 36, a gente coloca o 2, duas vezes o 36 vai dar 72. Quando a gente retira aqui 78 menos o 72, vai sobrar o 6. Só que tinha o zero que a gente cortou, né? Então, ele aparece aqui na resposta. Para poder verificar em qual quadrante se localiza a extremidade dele. Tá? Então, aqui, ó, 60 graus, nós vamos marcar. Ele vai ficar entre o 0 grau e 90 graus. Então, ele está localizado no primeiro quadrante. Bem, pessoal, essa daí é a explicação de círculo trigonométrico inicial para vocês observarem os quadrantes e onde estão parando os ângulos, em qual quadrante está. Vou deixar exercícios sobre isso e na próxima aula eu faço a correção dos exercícios, ok? Beijos e até!